Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do Céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que Deus nos concede de maneira igual para todos, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje vamos fazer o estudo das perguntas 781 a 783 do tópico Marcha do Progresso, contido no capítulo 8º do livro 3º da Lei do Progresso, em O Livro dos Espíritos. E lembrando aos nossos irmãos que estamos fazendo o estudo do livro traduzido por Evandro Neto Bezerra. Por que motivo? Porque nós achamos que é mais compreensível essa tradução, porque utiliza um vocabulário mais compatível com a nossa época atual, sem desmerecer o trabalho de Guilherme Ribeiro, que é bem mais exato, mas que tem aquele vocabulário dentro do perfil da tradução francesa, da versão francesa. E nós sabemos que o idioma francês ele tem uma porção de variáveis e nuances, exatamente que, para nós que falamos o português brasileiro, se torna um pouco mais problemático. Já a tradução de Evandro Bezerra, nesse aspecto, tem essa vantagem, porque ele compilou várias edições e fez uma síntese que nós achamos mais compatível e necessária para nós. Hoje temos a presença de Jorge, o jovem. Olá, queridos ouvintes, que a gente possa absorver o máximo possível desse estudo. Angélica Lopes. Queridos ouvintes, que seja o estudo a ferramenta de libertação e de progresso. E o tio Renatinho. Queridos ouvintes, que possamos aproveitar mais essas reflexões de hoje. Então, vou formular para o tio Renatinho a primeira pergunta. Detalhe, vou te colocar na 781 e 781A. Tá bom? Tá bom. E é permitido ao homem deter a marcha do progresso? A resposta é não, mas pode entravá-la algumas vezes. Na 781A, pergunta Kardec: que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Resposta: pobres seres que Deus castigará serão arrastados pela torrente que procuram deter. Então, o que é que você nos diz a respeito dessas duas perguntas que se complementam? Depois tem um comentário de Kardec, depois a gente vê. Ah, sim, mas isso aí vai. Eu penso assim, a vida é movimento, né? A vida é movimento, a gente pode parar, você pode decidir, não quero sentar, ficar quieto, mas como a vida é movimento, as coisas ao teu redor vão se modificando, e aí você fica estranho para aquele lugar,
que se modificou e você parou. Por isso é que sempre vai, quando você quiser parar muito tempo, a lei de progresso vem e vai te levando de arrastão. Mas a liberdade nos é dada, né? E a gente pode resolver parar. E a gente faz isso de vez em quando na vida da gente, né? Não quero mais, vou parar, não quero desenvolver, não quero olhar, não quero estudar, não quero... E aí a gente dá aquela parada, mas só que o nosso entorno continua em franco movimento. E aí daqui a pouco a gente vai sentir necessidade de caminhar também. Tipo assim, se descobre anacrônico, obsoleto. Aquele lugar... Eu fiz o documentário de Kardec. Diz o seguinte: sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de opor-se a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Quando estas leis se tornam incompatíveis com o progresso, são aniquiladas juntamente com os que se esforçam por mantê-las. E assim será até que o homem tenha posto suas leis em conformidade com a justiça divina, que quer o bem para todos e não a imposição de leis feitas pelos fortes em detrimento do fraco. É isso que eu traduzi um pouquinho como movimento, né? Não tem jeito. A gente pode criar coisas e aquilo vai, na medida que a vida é movimento, quando começa a ficar incompatível, vai mudando. E o objetivo é a gente chegar nas leis naturais, não tem jeito. A gente vai arranjando um jeitinho aqui, um jeitinho ali, até chegar lá. Não... É a destinação, né? Fomos criados puros, simples, ignorantes, com uma destinação que é a perfeição. Gélicas! Tranquilo, né? Tranquilo, não adianta, porque você não tem esse poder de impedir que os outros avancem. Você pode dificultar, pode colocar ali um entravezinho, mas a força da natureza, a força das leis, elas são superiores, entende? Então, e o interesse maior é o progresso. Então, ele vai passar como uma torrente, né? Em cima de você, vai te atropelar mesmo e você vai acabar desistindo de entravar qualquer coisa. O jeito é caminhar, né? Querendo ou não, tem que caminhar. Isso aí me faz lembrar uma passagem de Lucas, né, no capítulo 20, versículo 15, que lançando fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Então, não adianta, eles quiseram tentar impedir o progresso. Colocaram Jesus fora da terra, assim dizendo. Só que não impediu. O movimento ia acontecer, a mudança ia acontecer, porque se trata de uma lei divina, uma lei natural. Então, que não adianta fugir. E aí, nesse comentário de Kardec, que fala que as leis dos homens, elas se modificam porque a gente vai progredindo moral, intelectualmente, eu fico pensando, se hoje os homens já não podem agredir as mulheres livremente quando bem quiserem, é graças a isso. Se hoje os negros, quem nasce negro, pode entrar em qualquer porta sem ser agredido, sem ser açoitado, é porque progredimos, graças a Deus. Se não existe mais escravidão legalmente falando, também progredimos. De diversas formas a gente consegue perceber isso, né? Se nós não nos comprazemos mais com a execução da pena de morte feita em público, como era na época medieval... Como você costuma falar, o programa, né? Como se fosse o Domingão do Faustão. Exatamente. Agora, a coisa é outra. A gente curte, é dança, é canto, qualquer outra coisa. Menos... Bom filme. Hã? Um bom filme. Teatro, enfim. E por aí vai. Então, Jorge, formulando para você a pergunta seguinte: não há homens bem intencionados que entravam no progresso acreditando favorecê-lo, porque do ponto de vista em que se colocam, muitas vezes o veem aonde ele não está? Bom, assemelham-se
há pequenas pedras que, colocadas debaixo de roda de uma grande viatura, não a impedem de avançar. A viatura vai passar por aquela, porque aquilo é tão pequeno que, aos olhos de Deus, nada significa, né? Simplesmente vai acontecer o seguinte: a pedrinha vai virar poeira. Não é? Vai sucumbir nos seus ideais. Antes da gente se propor a ir contra alguma coisa, nós temos que saber que tipo de força nós temos contra aquela ação, né? A ação levando a uma reação. Então, temos que ser coerentes nas nossas decisões. Tio Renatinho. Isso ele está falando homens bem intencionados, né? Você começa a desenvolver a inteligência e aí a tendência é você utilizar a benefício próprio. Aí você começa a estabelecer as coisas que você acha que são importantes. É aí que a coisa, você, mesmo tendo assim desenvolvido a inteligência, a tendência, até por conta da presença do orgulho e do egoísmo, você começa a utilizar isso a benefício próprio. E aí você descobre que não é bom para você. É interessante observar que a história da humanidade está carregada de exemplos desse tipo. Isaac Newton foi um gênio sob todos os aspectos. E não é à toa que a cátedra dele ficou vaga em Oxford por 300 anos, sendo depois ocupada por Stephen Hawking. Não sei até quando vai ficar vaga essa cátedra. Mas é interessante o seguinte: ele, enquanto trabalhou como matemático e físico, ele contribuiu muito para o progresso da humanidade, mas a biografia dele ficou tisnada no final de sua carreira, no final da sua arrumagem terrena, porque ele se tornou um administrador da universidade e obstou ao desenvolvimento de muita gente. Então, talvez ele tenha vindo como Stephen Hawking, com as limitações orgânicas que veio, mas com o intelecto brilhante, para mexer com o nosso, digamos assim, o nosso próprio livre-arbítrio, não é? Então, a gente para e pensa, não só ele, muitos outros também agiram assim. Bem intencionados? Sim. Mas ainda carregados dos preconceitos que são comuns aos seres encarnados. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Na pergunta 783, Angélica, tá? O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Os Espíritos nos diz: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Antes de dar sequência na observação de Kardec, nós temos que refletir em relação a essa questão. O nosso progresso, ele não tem, Deus, a intenção de que seja feito de um dia para o outro. Nós temos todo o tempo que precisarmos para progredir. A única coisa que é certa é que ele vai acontecer. O progresso vai acontecer, independente da nossa vontade. Agora, o progresso é lento, mas ele é contínuo. Caso fique lento demais e o tempo comece a se escoar, inclusive no momento atual em que a gente precisa dar conta de nós mesmos, né? Com a reforma íntima, com o autoconhecimento, e é uma coisa que é imperioso que se faça, e o momento é mais do que oportuno para isso. Então, há uns
cataclismas, assim, alguma coisa que nos arrebata a reflexão e que nos transforme. Como já vimos no item da destruição, a destruição envolve mudanças. E quando há necessidade de um empurrãozinho para frente, Deus providencia essa mudança, providencia esse chacoalhar da árvore para que seus frutos caiam e a gente possa nos beneficiar com eles. Pode dar? Comentário de Kardec. Kardec nos diz: o homem não pode manter-se perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o objetivo que a providência lhe assinalou. Ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, dormitam durante séculos e depois irrompem subitamente, fazendo desabar o carcomido edifício do passado, que deixou de se harmonizar com as necessidades novas e com as novas aspirações. O homem geralmente não percebe nessas comoções senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade admira os desígnios da providência que do mal faz sair o bem. É a tempestade, é o furacão que saneia a atmosfera, depois de a ter agitado com violência. Então, ele vem explicar justamente essa ação, né? Você tem um tempo para se desenvolver, mas se esse tempo começa a se extinguir e nada acontece, então coisas vão ser feitas para te movimentar e fazer com que você sintonize e retome o caminho, né, que por algum motivo você descansou. É interessante, estava pensando uma coisa aqui. A impressão que dá é que quando a gente começa a entrar numa zona de conforto e passa a adotar a inércia, parece que a gente toma um sacode, né? É igual chicote no lombo do burro que está empacado. Ou então chicote no lombo do cavalo de tração que não está querendo andar. Dói. Incomoda, mas faz andar. De uma certa maneira, a gente é um pouco também assim. Nós somos teimosos. Nós gostamos da inércia, né? A gente tende à acomodação. Exatamente. E sair da zona de conforto é um grande sofrimento. E a dor, ela vem como esse chicote aí, que Exatamente. Nos impulsiona. O Richard Simonetti conta no livro Atravessando a Rua a história de um casal que veio com uma determinada destinação. Eles tinham que implantar uma instituição de auxílio à infância desvalida. Então eles receberam saúde física, saúde mental, 2 filhos bem saudáveis e tinha um mentor espiritual que estava esperando deles uma ação. Só que eles estavam numa zona de conforto, né? Os filhos estavam crescendo, saudáveis, numa boa, tal. Então o que fez o mentor espiritual? Voltou à Terra através deles. Ou seja, num determinado momento, a moça engravidou. Aquele filho temporão foi a festa da família, que desde a gravidez foi muito amado. E sentiam a influência daquele espírito superior que estava vindo ali. E o menino surpreendeu todo mundo. Aprendeu a falar rapidamente. Começou a questionar os pais a respeito da miséria que atingia outras crianças. Por que eu tenho tanta coisa e tem tanta criança na rua que não tem nada? Por que tanta miséria à nossa volta e nós temos tanta coisa?
E aí foi começando a sacudir emocionalmente o casal, que deixou de ter as badalações, as festas, passou a se dedicar ao filho. Aí um determinado dia ele amanheceu com uma febre brutal. Num lapso de tempo, 18 horas, a criança desencarnou. Uma meningite, meningocócica, assim, daquelas violentas. E a criança desencarnou. Foi aquele trauma para a família, mas aí eles pararam e refletiram. Epa, estamos aqui com ele partiu. Mas ele deixou um recado. Ele nos chamou a atenção para a miséria que está à nossa volta e para tudo aquilo que Deus nos deu. Então, em homenagem àquela criança que havia desencarnado, eles criaram a instituição que estava dentro da sua programação reencarnatória para seu próprio progresso. Foi uma dor imensa? Foi. Mas reencarnar e desencarnar está dentro do próprio processo da lei divina. Tanto é que está lá no túmulo de Kardec: nascer, renascer e progredir sem cessar. Tal é a lei. Renatinho? A terceira lei, para você mudar o estado de repouso ou de movimento retilíneo de um corpo, né? Está na inércia, é preciso uma força externa. Nesse caso, a força externa foi a entidade que retornou, né? E aí precisou a dor. Será a lei de Newton, né? Você não falou, Renato. Eu só queria fazer uma observação. Eu tenho procurado trocar as palavras castigo, né? Por escolha e consequência. Essa coisa de pecado e castigo, eu tenho trocado por escolha e consequência. Porque às vezes a gente vê que nem na frase aqui, né? Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico. É consequência, né? Não é Deus, alguém que vai lá e impõe que tem que acontecer. Não, você construiu isso. E aí o abalo é natural, a sua construção, a sua parada faz isso. É porque muitas vezes a gente vê, como fala aqui o comentário de Kardec, em termos materiais. Isso infringe nossos apegos materiais, né? E muitas vezes a gente se deixa levar por isso. Mas se a gente enxerga isso do alto, de cima, qual é o verdadeiro objetivo? A gente percebe a grandeza. Como os espíritos já falaram, se tua casa ameaça a ruína, coloque abaixo, porque assim você vai ter condições de ter um terreno onde você pode construir bases firmes, né, e construir uma casa até melhor. Não, com certeza. Isso é muito importante. Você quebrar paradigmas, quebrar conceitos já pré-estabelecidos, reformar realmente os seus ideais e seguir na sua trajetória, edificando e não entravando ninguém, nem a si mesmo, né? Você seguir na sua caminhada sempre, não desistir. E, afinal de contas, aprender doutrina é reformar a casa mental de cada um de nós. Todo dia. Todo dia. Isso é verdade. Passo a passo, dia após dia. E aí a gente se lembra daquela prece da pessoal do AA, né? Peça serenidade. Senhor, fazei que eu tenha coragem para mudar as coisas que precisam ser mudadas, conformação para aceitar as coisas que não têm como ser mudadas e sabedoria para poder distinguir umas das outras. Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada em direção à verdadeira felicidade seja cada dia mais firme e consistente. Graças a Deus.
Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos em seu capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. Como sempre, estamos aqui, Marta Batista, eu e o técnico, no caso, o Cláudio, que vai nos dar o suporte para que o programa se desenrole da melhor maneira possível. Nós hoje vamos entrar aqui nas instruções dos Espíritos. E na realidade é uma instrução só, passada por Santo Agostinho, em Paris, 1862. E é uma instrução um pouco longa, então muito possivelmente a Marta vai fazer os comentários e não haja tempo suficiente para falar tudo a respeito. Então é provável que nós façamos uma parte hoje e uma parte no próximo programa. Mas é sempre bom que aí vocês vão ficar com suspense, esperando como é que vai ser a continuidade do assunto, e isso vai até melhorar a nossa audiência. Então, já para ganhar tempo, vamos lá para os comentários da Marta. Certo, Marta? Certo, Tony, isso mesmo. O tema, né, a ingratidão dos filhos e os laços de família, é uma instrução bastante extensa, né, de Santo Agostinho. Lógico, porque ele trata de um assunto, né, Tony, que é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Mas ainda não somos espíritos com o conhecimento pleno do que seja e da importância da gratidão, né? E no desenvolver da constituição das famílias ao longo das existências, né? Quando nós encarnamos com espíritos familiares mais próximos, os quais nós já estabelecemos alguns laços, né, mais estreitos de carinho, de amor, de respeito, ótimo, né? Aquilo fica ali patente, latente, e a gente então tem aquele bom entrosamento, né, e o relacionamento flui. Mas como estamos numa etapa ainda difícil, que é a etapa, né, de espíritos ainda bastante com muitas dificuldades, nós nem sempre ou quase nunca somos gratos o suficiente. Então a gente entende o porquê de Santo Agostinho propor um item aqui tão extenso, né? Então vamos tentar ler o que Santo Agostinho nos oferece e tentar retirar ali o máximo possível para que a gente tenha uma noção melhor acerca da gratidão em relação aos pais, porque isso constitui a base de tudo, já que o tema do capítulo é honrai pai e mãe, e honrai pai e mãe a gente já viu que é um diferencial, né, do amor ao próximo. E esse diferencial justamente é esse respeito e esse carinho a mais, né, que a gente tem que encaixar no nosso kit, como diz o Antônio, né, para oferecer aos pais. Eles estão em condições diferenciadas. E, lógico, dessa forma a gente vai passar a honrar pai e mãe da forma ideal. E o nosso relacionamento, o interrelacionamento, vai ser muito melhor, né? Nós não vamos ter tantas dificuldades de nos relacionarmos. Então, Santo Agostinho começa assim: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e sempre revolta os corações honestos. Porém, a ingratidão dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso, como nós falamos agora, porque pai e mãe estão em condição diferente, eles estão em condição de ser honrados. Então, logicamente que quando há uma ingratidão de filhos para os pais, é, como ele diz aqui, algo que realmente ninguém consegue aceitar, é uma coisa que o teu próprio coração repele, né? É especialmente sob esse ponto de vista que vamos considerá-la, para analisar-lhe as causas e os efeitos.
Nessa, como em outras questões, o Espiritismo vem trazer esclarecimentos para um dos problemas do coração humano, né? Todos nós sabemos e já ouvimos, em algum momento das nossas vidas, já ouvimos alguém falar sobre os possíveis filhos ingratos, né? E a pessoa tem aquela tristeza, né? Os pais são, assim, bastante tristes e ficam frustrados em função de serem maltratados, de receberem ingratidão dos filhos, né? Para os quais eles se dedicaram a vida inteira. E quem de nós já não ouviu alguém falar sobre isso? E é justamente disso que ele está tratando, né? Analisar as causas e os efeitos, e ele de cara, ele nos diz logo, olha, a ingratidão é fruto do egoísmo. Quer dizer, então aquela pessoa egoísta que só pensa em si, ela não está preocupada em ser grata, ela quer ser agradada. Então ela não está nem aí preocupada em que ela, não, peraí, mas por mais que eu queira ser, né, receber tudo de bom, mas eu sei que eu preciso, né, ter gratidão aos meus pais, que dentro da possibilidade deles fizeram tudo o que podiam, fizeram o melhor que podiam. Então, a gente já viu que tratar de ingratidão dos filhos para com os pais é tratar de espíritos egoístas, né? São ingratos porque são egoístas. E agora vamos ver, né, as causas e os efeitos dessas ingratidões. Então, logicamente que a gente já observa que um dos objetivos desse tema, né, a ingratidão dos filhos para com os pais, é justamente você tratar desse egoísmo que existe nas famílias terrenas e que possibilita tanto aos ofensores quanto aos ofendidos oportunidades de reconciliação, de aproximação, de reajuste, né? Mas é preciso que a gente estabeleça logo essa realidade. Somos egoístas, por isso somos ingratos. Então ele segue dizendo, quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou virtudes inerentes à sua natureza e vai se aperfeiçoando no espaço, ou permanece estacionário, até o momento em que sinta o desejo de ver a luz. Muitos partem da terra levando ódios violentos e desejos de vingança que não foram satisfeitos. Porém, dentre eles, há alguns mais avançados. É permitido entrever uma ponta da verdade e assim reconhecem os funestos efeitos de suas paixões, tomando então boas resoluções. Compreendem que para ir até Deus só existe uma senha, a caridade. Ora, não há caridade sem o esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Então a gente percebe que tratar de ingratidão de filhos para com os pais ou de mau relacionamento entre pais e filhos, é você estar lidando com questões do passado. Não tem como você não pensar nessa hipótese, né? E aí o que acontece? Ele explica, quando nós partimos da Terra, voltamos ao mundo espiritual, nós voltamos com todos aqueles sentimentos e aquele estágio evolutivo em que nós estávamos naquele momento em que partimos, né? O fato de nós termos partido e voltado para o mundo espiritual não significa que nós vamos modificar. Nós não modificamos, nós voltamos com aquela realidade. Porém, com o passar do tempo, na vivência no mundo espiritual, é evidente que você vai aprendendo e você vai tendo também oportunidade de vislumbrar aquilo que você fez e viveu na Terra. E essa oportunidade vai te possibilitar perceber equívocos que você possivelmente tenha cometido. Então, logicamente, se você conseguir ter humildade suficiente para perceber os equívocos que cometeu, é possível que você vai perceber que não era caridoso. E que, se você
tem como mandamento, um quarto mandamento, honrar pai e mãe, é evidente que você precisa se esmerar nesse interrelacionamento, né? Com o pai e com a mãe. E lógico, se você foi egoísta o suficiente para ser ingrato, você precisa rever tudo isso. Então, é uma possibilidade. A reencarnação te possibilita isso, né? Reajustar, se aproximar em outra existência daqueles seres com os quais você não conseguiu se relacionar da maneira ideal. Então, é uma possibilidade que a reencarnação te oferece, né? De você se aproximar e se reajustar. E aí, ofensores e ofendidos vão poder ter o entrosamento que deveriam ter tido, né, aquela existência a qual você partiu. Então, ele diz, então, mediante o imenso esforço, tais espíritos conseguem observar aqueles a quem odiaram na terra. Mas, diante dessa visão, a sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoá-los, ainda mais com a de renunciarem a si mesmos. Sim, porque eles são egoístas, a gente acabou de ver isso, né? Foi a primeira coisa que o Espírito estabeleceu, foi isso, que aqueles que são ingratos são egoístas. E ele diz, e principalmente com a de amarem aqueles que foram talvez os causadores da destruição da sua fortuna, da sua honra, da sua família. Entretanto, o coração desses infortunados fica abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução predomina dentro deles, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Então, ele está falando daquele espírito que já está conseguindo, né, perceber alguma coisa. Então, ele é um espírito que é muito egoísta, tem dificuldade, né, no relacionamento, justamente em função do egoísmo, mas ele já está conseguindo perceber alguma coisa. Até porque a gente sabe que a gente avança como? Avançamos quando as coisas estão começando a nos incomodar. Então, essa situação difícil que o espírito vivencia no mundo espiritual, diante do quadro, né, que ele não conseguiu realizar da melhor maneira, faz com que ele vá aos pouquinhos despertando para essa realidade, né? Que ele não está se sentindo bem, ele não está adequado, não está enquadrado. Lógico, então ele percebe, né, que ele não agiu da melhor maneira e começa então a pedir a Deus, diz, olha, eu não sei como é que eu faço, né, para ser um espírito que realmente seja grato, que seja amoroso, que seja respeitoso, que honre o pai, que honre a mãe, mas ele sente que alguma coisa não está indo bem. Ele não sabe como fazer, nem de que meios ele encontra para fazer, mas ele sabe que não está indo bem. Então ele começa a orar, pedindo a Deus que mostre para ele o caminho e que lhe dê forças para ele ter, né, esse contato, esse encontro com esses espíritos. E ele segue, enfim, após alguns anos de meditações e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que ele detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas para ir cumprir na terra os destinos daquele corpo que acaba de se formar. Qual será então sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência das suas boas resoluções. O contato incessante com os seres que ele odiou é uma prova terrível, sob a qual às vezes sucumbe, se a sua vontade não for bastante forte. Então é interessante, né? A gente você vê, né? Ele diz, ele volta ao mundo espiritual, se depara com a realidade, se sente profundamente incomodado, né? Ele sente o mal-estar e, através, como ele diz aqui, depois de muitos anos de meditações e de preces, e por ele se sentir profundamente inadequado e se sentir mal,
ele então pede aos espíritos que o fortaleçam para que ele consiga passar por essa prova de reencarnar com aquele ou aqueles, às vezes mais de um espírito, né? Como familiar, para que ele estabeleça essas relações de amor, de respeito, né? Para que ele possa estar enquadrado nessa ideia de honrar pai e mãe. Então ele diz, ele terá êxito? Vai depender da sua maior ou menor persistência, né? Nas boas resoluções. Porque se a gente não conseguir ter a informação de quais são as metas, você vai continuar naquela de só em relação às tuas sensações. Ah, eu não gosto, eu não me sinto bem com fulano, sabe? E você segue naquele diapasão. Mas se você tiver a informação que o Espiritismo nos oferece, né, com muita clareza, de que nós reencarnamos, né, no núcleo familiar, para que nós estabeleçamos com aqueles espíritos um contato de respeito, de amor e de carinho, que a gente tem que desenvolver e melhorar e aperfeiçoar cada vez mais, nós então passamos a conhecer a meta que precisamos atingir e aí vamos nos dedicar com maior ou menor esforço nessas boas resoluções. Porque nós sabemos que aquilo ali é fundamental. É a lei que nos move, né? É a lei do amor que nos mostra que precisamos aprender a amar. Essa é a orientação maior. E ele diz, mas, né, às vezes o espírito não consegue se esforçar nas boas resoluções e sucumbe, né, se a sua vontade não for bastante forte. A gente lembra daquela pergunta do Livro dos Espíritos, eu não me recordo o número, mas que diz o seguinte, que muitas vezes nós dizemos que temos sim vontade em mudar alguma má inclinação, algum hábito nocivo, né, que se tornou um hábito ruim, um vício, mais moral, mas nós falamos que temos esse esforço e essa vontade só nos lábios. Mas, na verdade, não temos propriamente essa vontade forte o suficiente. Então, assim conforme prevalecer a boa ou a má resolução, ele será amigo ou inimigo daqueles em meio dos quais foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se percebem em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Efetivamente, nada nessa existência pôde provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é preciso volver o olhar para o passado. Então, olhando para o passado, e a doutrina espírita te oferece todo esse recurso, você então vai entender a certa antipatia que crianças, né, que não têm ainda contato nenhum mais profundo com aqueles familiares, e vai entender por que ela tem essa dificuldade e essa antipatia em conviver com determinadas pessoas da família. Mas cabe a nós, que já compreendemos tudo isso, mostrar a essa criança ou a esse jovem, quando chegar numa idade mais avançada, que nós estamos aqui não é para reconhecer que éramos inimigos e permanecer nessa condição. Nós estamos aqui para flagrar essa inimizade, que é fruto de uma vontade fraca, de você realmente desenvolver o amor e uma boa relação com aqueles seres, e entender que você veio aqui para superar essa inimizade e não para você acalantá-la, né? Como a gente ouve muitas pessoas dizerem, elas têm a informação do espiritismo e usam de forma inadequada. Elas dizem, não, mas também não me dou com fulano, não. Me dou o parente, né? O irmão, enfim, o marido, o filho. Não me dou, mas agora eu já sei, porque o espiritismo me mostra, nós fomos inimigos no passado. Tá bom. Ótimo, foram inimigos? Então, cabe a você agora entender que você veio desconstruir esses laços de inimizade e construir laços de carinho, de afeição, de amor e de respeito.
Então isso é fundamental. E não nós estacionarmos, né, naquela condição de somos inimigos. Ele diz: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e usai todo o vosso amor na tarefa de aproximar essa alma de Deus. Essa é a missão que vos foi confiada e pela qual recebereis a recompensa se ela for cumprida fielmente. Então, o que nós falamos, né? A gente veio aqui com essa missão de realmente estabelecermos laços de amor e de amizade e de respeito. É isso que nós precisamos fazer, né? Esse é o nosso papel, o papel da humanidade. Vossos cuidados e a educação que lhe derdes a ajudarão a aperfeiçoar-se e a construir o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste da criança que foi entregue aos teus cuidados? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, tereis como castigo vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que ela fosse feliz. Então vós mesmos, maltratados pelos remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ela, em que ireis cercá-la de cuidados mais atentos, e ela, cheia de reconhecimento, vos cercará com o seu amor. Olha, nós temos que perceber aí a importância que o Espiritismo tem no papel importante de nos oferecer informações preciosas que nos serão os instrumentos com os quais nós reencaminharemos esse espírito que veio como filho para patamares de felicidade. Vai depender de nós. Agora, se nós utilizarmos as informações do Espiritismo, esclarecedoras, libertadoras, para respaldar o erro e o desequilíbrio, aí é complicado. Porque nós vamos sofrer, como ele diz aqui, né? Maltratados pelos remorsos que vamos sentir, porque tínhamos uma tarefa de educar e reencaminhar. Porque educar, na perspectiva espírita, é reencaminhar de forma correta aquele que você não auxiliou ou até mesmo desencaminhou. Então, que a gente medite sobre isso. O estudo, né, dessa instrução será continuado no outro programa, né, no próximo programa, e o Tony vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre essa tarefa tão importante dos pais nesta encarnação, que é a de reencaminhar os espíritos com toda essa ferramenta que o Espiritismo nos oferece. Né? Que não sejamos omissos e que nós não sejamos negligentes, como diz aqui Santo Agostinho. Não é mesmo, Antônio? Sem dúvida, Marta. Vamos deixar então para continuar este assunto, estudando essa mensagem, no nosso próximo programa. Por hora, vamos desejar aos nossos amigos muita paz, muita serenidade e aguardemos o próximo programa. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.